Olá, muito boa tarde. O processo legislativo sobre a eutanásia vai estar hoje em análise por José Lobo Moutinho, professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Antes falámos sobre a perseguição por causa da religião na presença semanal neste programa da informação que nos chega através da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Novamente connosco estão dois elementos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a Catarina Martins de Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, também Paulo Aido, jornalista desta instituição. Com eles vamos falar de notícias relacionadas com as questões da liberdade religiosa e perseguição aos cristãos, mas também da importância de se apoiar as comunidades mais perseguidas que mais sofrem. É o caso do Líbano, país que atravessa uma das mais graves crises em toda a sua história. Já falaremos sobre isso. Para já, a nossa atenção vai para a Síria, país que está em guerra há 10 anos e onde a comunidade cristã tanto tem sofrido. A irmã Ani Dermedjian é um exemplo da solidariedade da Igreja junto dos mais pobres e necessitados. Dear brothers and sisters in Christ, I'm Sister Annie Demirjian from the Sisters of Jesus and Mary Congregation, Syria, Damascus. The situation in Syria is very, very difficult. We had war, violence, hunger. Now the ongoing sanctions and the pandemic are bringing more pain and suffering to our people. The poverty rate is drastically increasing. We help where we can. Thanks to your support and prayers, our team can reach poor families and the elderly with much needed things like medicine, basic food, coupons, fuel, school supplies, and rent support. We are able to reach almost 400 families each month in Aleppo and Damascus and 300 families in different villages. When we visit our families regularly, they greet us with a big smile and say, "We pray for you and the donors every day." Please don't forget Syria. The war hasn't ended yet. Our people are still suffering. Every day, with God's strength, we strive to bring His love to heal our wounded people in body and soul. Thank you for your generous support, for your concern, and for all what you are doing for us. God bless you. Paulo Aido, neste vídeo escutamos o lamento de uma irmã, de uma religiosa que procura ajudar as famílias cristãs mais empobrecidas, que passam mais necessidades na Síria, país que está em guerra há 10 anos. É verdade, são 10 anos de uma guerra que brutalizou o país, outrora conhecida até pelo seu glamour, mas que se transformou quase numa imensa ruína. A irmã Annie, que vimos nesta peça, é de facto um dos rostos dessa solidariedade da Fundação AIS neste país. As suas palavras são, de certa forma, um lamento pela situação a que chegou a Síria, e importa recordar a que situação é que chegou a Síria. A guerra começou, de facto, há 10 anos, no dia 15 de março de 2011. Desde então, nesta década, calcula-se que morreram já mais de 500 mil pessoas
5 milhões e meio de sírios abandonaram o país, outros 6 milhões estão deslocados internos e há dezenas de milhares de pessoas desaparecidas. São todos eles, podemos dizê-lo, os fantasmas desta guerra. Mas este é apenas um dos lados do retrato da Síria, que é o lado estatístico. Porque depois há outra face, a face da realidade de um país que caiu na mais absoluta pobreza. A irmã Annie, que vimos neste filme, pede-nos ajuda. Ela pede-nos para não nos esquecermos da Síria. Eu penso que esta é a grande mensagem. Não é possível esquecermos da Síria. E está nas nossas mãos ajudar este povo que tem sido, de facto, tão martirizado. A situação dramática que se vive na Síria ajuda a perceber a importância da presença cristã no Médio Oriente. O Iraque, onde o Papa esteve há dias, a Síria, que está em guerra, e o Líbano, que atravessa uma das mais profundas crises da sua história, são países-chave para o futuro desta comunidade. E o futuro passa, como tem dito tantas vezes o Santo Padre, pela solidariedade. Do Líbano chega-nos uma história exemplar. Lebanon is facing a lot of problems. The economic crisis, the COVID-19, and on top of that, the Beirut blast. Many of the businesses closed and many of the people are without work. And I found out that in my parish, many of the families are in need for the food. So I decided to do something, to be the support and to bring hope for them. And I decided to teach the Arabic language to non-speakers. Very good. So with this online class, I am collecting small amount of money. I am bringing box of food to the family each month. During all this situation in the country, we need a little candle in this darkness. We are formed how to serve, how to love, how to act when there is one in need by the religious literature made by Way to Church in Need. They teach us with the book of Yucat and Ducat. This is the revolution of the young generation. Because we look at Jesus, he never let the people down. So when you look to people and see sadness in their heart, in their heart, in their eyes, try to do something. Just bring hope to them. O jovem que acabamos de ver, John Kouri, é um exemplo da dedicação aos outros num país que atravessa tempos muito duros. O Líbano desempenha um papel crucial no Médio Oriente, mas vive talvez a crise mais profunda dos últimos anos. E a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Catarina, tem procurado ajudar a comunidade cristã, uma das que mais sofre neste país. Sem dúvida, de facto, a comunidade cristã é uma das que mais sofre neste país. É preciso também não esquecer que há muitas famílias sírias que fugiram da Síria e procuraram refúgio no Líbano. E, portanto, são famílias que estão neste momento também numa situação muito dramática. Com este filme que nós acabámos de ver, de facto há pessoas extraordinárias e este jovem é um deles, portanto é um voluntário da Fundação AIS em Beirute. Portanto é uma cidade que já vivia com muitas dificuldades e que ficou completamente devastada e numa situação ainda mais dramática depois da explosão que assistimos em agosto do ano passado, 2020. Como ele disse também nesta peça, nós não podemos baixar os braços, porque estas pessoas continuam a necessitar muito da nossa ajuda e precisamos de facto levar esperança a estas pessoas e este jovem de facto ajuda-nos a ter esperança no futuro nesta comunidade que está no Líbano e deixa aqui por isso esse grande desafio a todos os que nos estão a ver neste momento, ajudar-nos a continuar a ajudar o Líbano e a continuar a ajudar todas estas famílias cristãs que estão a passar por tantas necessidades. São realidades que não podemos esquecer. Catarina, Paulo, muito obrigado por terem estado connosco. Voltaremos na próxima semana a olhar situações em que os cristãos sofrem e são perseguidos no mundo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.
Retomamos agora neste programa o processo legislativo sobre a despenalização da eutanásia, que regressou à Assembleia da República após o veto presidencial. Está connosco o professor José Lobo Moutinho, da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e presidente da Associação de Juristas Católicos. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Obrigado eu. Pedi-lhe, antes de mais, que nos, de facto, apresentasse o processo, o pedido que foi feito pelo Presidente da República para ser analisado no Tribunal Constitucional, o que foi, enfim, votado como inconstitucional e comentários também que estão presentes no acórdão a este processo legislativo. Muito bem, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado eu pessoalmente e como Presidente da Associação de Juristas Católicos. É um prazer e uma honra estarmos aqui e também um aspecto do serviço que podemos também prestar à comunidade e que tem sido da nossa parte também prestado pelo Sr. Desembargador Pedro Vaz Pato muitas vezes. Realmente a pergunta é pertinente porque o processo no Tribunal Constitucional teve as suas peculiaridades. Nós, para percebermos isto, temos que distinguir duas coisas diferentes. São dois problemas diferentes. Um é perguntar se a eutanásia em si e por si, portanto, aquilo que agora se chama a antecipação da morte medicamente assistida, é por si e em si necessariamente inconstitucional. E outra é saber se, independentemente disso, as condições em que a lei prevê são constitucionais ou não. O Sr. Presidente da República, no seu pedido de fiscalização da constitucionalidade, disse expressamente que não pedia a fiscalização de primeira questão. Portanto, pôs entre parênteses a questão de saber se a eutanásia por si e em si é inconstitucional. Segundo tal acordo, o artigo 24, o artigo 24 da Constituição. Mas pediu a fiscalização sobre o outro problema, a forma como estava regulado. E levantou duas questões. Portanto, a lei que tinha sido aprovada fazia depender a admissibilidade da eutanásia do facto de, além do mais, de estar uma pessoa em sofrimento intolerável, com lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico, ou doença incurável e fatal. Pois bem, o que é que disse o Sr. Presidente da República? Disse: nas partes em que fala do sofrimento intolerável e nesta lesão definitiva de gravidade extrema, de acordo com o consenso dos médicos, é uma coisa muito indefinida, muito variada, dá lugar a variações e, sobretudo, dá lugar a uma ampliação da admissão da eutanásia. E depois, o que é que respondeu o Tribunal Constitucional? O Tribunal Constitucional pronunciou-se acerca da primeira questão que o Sr. Presidente da República tinha dito que não era objeto do pedido dele e, portanto, discutiu longamente e decidiu sobre a questão de saber se a admissibilidade da eutanásia violava ou não a Constituição em si e por si, o direito à vida antes de mais, decidiu e disse não viola por si necessariamente a Constituição. E quanto ao pedido do Sr. Presidente da República, disse que a parte do sofrimento intolerável estava suficientemente determinada, portanto não declarou inconstitucional, mas disse que a parte em que a lei se referia ao tal lesão definitiva de gravidade extrema, de acordo com o consenso dos médicos, que era insuficientemente determinada e que, portanto, punha em causa a legalidade e o princípio da confiança. A legalidade, a reserva de lei, etc., e o princípio da confiança. E, portanto, foi isso que foi decidido pelo Tribunal Constitucional. E é isso que, de facto, agora voltou para a Assembleia da República e que passos se podem prever para resolver essa inconstitucionalidade do diploma? Ora bem, eu vou dizer, e já com certeza viram, que vários juristas, de grande nomeada, se pronunciaram no sentido, de cultores do direito constitucional, se pronunciaram no sentido de que não ia ser fácil, virtualmente iria ser impossível se tomada a séria a exigência do Tribunal Constitucional, que iria ser difícil ou impossível fazer a tal densificação, concretização desta expressão. Mas, na realidade, também já ouvimos os grupos parlamentares dizerem que iam avançar nesse sentido. Não sabemos quando. E também, de facto, dentro do momento em que vive o país, não se concebe que seja uma coisa de urgência, mas, independentemente disso, é possível que avance uma regulamentação que vá pegar nesse segmento
e vai procurar responder às objeções do Tribunal Constitucional, ou seja, vai procurar concretizar melhor em que situações, neste caso, é que podem ser, em que situações é que pode ser praticada a Assembleia. Isso vai ser Assembleia. possível fazer só na sua dimensão jurídica ou político-jurídica, sem o consenso médico? Bom, o que nós assistimos, infelizmente, foi que, até agora, a Assembleia da República fez tábua rasa dos pareceres, tanto da Ordem dos Advogados como do Conselho Nacional para as Ciências da Vida. E, portanto, não sabemos exatamente qual vai ser o percurso e se vão ser ouvidas ou não entidades, e se essas entidades naturalmente vão de ser médicos, e não só médicos, cultores da bioética, juristas, constitucionalistas, e, portanto, não sabemos exatamente. Admitimos que isso seja possível, que isso aconteça. Admito que isso possa não acontecer em função do caráter limitado, espero que aconteça, mas admito que possa não acontecer em função do caráter relativamente limitado da questão que há para resolver. Mas deixe-me só dizer que, nesse caso, haverá uma nova lei, até esta lei será reformulada, e depois esta lei, antes da promulgação, vai ser enviada novamente ao Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República tem as opções que tinha agora e que usou. Pode enviá-la novamente para o Tribunal Constitucional, por entender que é inconstitucional na mesma, porque não responde às exigências do Tribunal Constitucional neste acórdão, que o Tribunal Constitucional fez neste acórdão, mas também pode, independentemente disso, se não o fizer, utilizar o veto político. E deixe-me dizer-lhe que eu penso que é verdade que o veto político não é inultrapassável, implicaria um regresso do processo legislativo à Assembleia da República para uma nova votação em que teria que ser aprovada a lei por maioria absoluta dos membros, dos deputados em efetividade de funções, não é dos presentes, é dos deputados em efetividade de funções, mas é possível que seja ultrapassada. Mas em todo caso, parece-me a mim, pessoalmente, que se trata de uma situação em que o veto político faz todo o sentido. Repare, estamos perante uma situação que envolve um princípio civilizacional, que é o respeito pelo direito à vida. Em segundo lugar, há uma falta total de consenso na sociedade portuguesa, desde a votação no Parlamento, até à posição do Sr. Presidente da República, até à divisão dentro do próprio Tribunal Constitucional. Já falei dos pareceres da Ordem dos Advogados e do Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida. Poderia também dizer das confissões religiosas que, facto inédito, tomaram todas posição contra. Portanto, estamos perante uma situação completamente fraturante e sobre a qual não há consenso nenhum. E também temos que acrescentar, coisa que a Associação dos Juristas Católicos sempre fez questão de dizer durante as campanhas eleitorais, temos aqui, diria eu, talvez a expressão seja um pouco puxada, um bocadinho de déficit de legitimidade democrática. Porquê? Porque os grandes partidos não tomaram posição sobre este assunto da eutanásia nas suas campanhas eleitorais. Não está nos programas, não tomaram posição nas campanhas eleitorais. E mais do que isso, remeteram a decisão para a consciência de cada deputado, em vez de manterem a disciplina de voto, quando, na verdade, nós, em função do sistema eleitoral, não votamos em deputados individuais. Votamos em listas de deputados que são do nosso distrito, do nossa circunscrição eleitoral e, portanto, não temos a mínima possibilidade, não tivemos nunca a mínima possibilidade de escolha deste deputado e daquele e, portanto, da sua mundivisão, da mundivisão que presida a sua consciência. E, portanto, por essas razões, penso que ainda por cima um presidente interventivo em tudo o que é importante na vida da sociedade portuguesa não se vai remeter a uma questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Portanto, assumirá, penso eu, espero eu, que a sua intervenção neste âmbito tão importante. Sendo que permanece sempre esse desafio para ultrapassar, que é de resolver de facto a constitucionalidade da lei, com as afirmações como a Associação de Juristas Católicos e Médicos Católicos está a apontar para a dificuldade que existe em fundamentar a constitucionalidade. Lá está, duas dificuldades diferentes. Primeira dificuldade, não sabemos se ultrapassável, pensamos que também não ultrapassável, que é o dar cumprimento, o fazer uma lei que responda às objeções do Tribunal Constitucional. Mas a história de serem tudo condições claras, precisas, antecipáveis e controláveis. Não é? Exatamente. É exatamente isso, a síntese é excelente. E depois há o outro problema, de qualquer maneira, para nós inultrapassável, e não é só para nós,
para nós, como para um conjunto de professores universitários da área, aliás, do direito público, constitucional e público, para 4 dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, que fizeram um voto vencido absolutamente extraordinário nesse sentido, a que nos parece, e que sempre dissemos, e dissemos logo que conhecemos o acórdão, foi que realmente, é verdade, havia ali um problema de indeterminação, mas o problema fundamental não é esse. O problema fundamental é que a eutanásia contraria o artigo 24, número 1 da Constituição, como ele foi propositadamente feito, e além disso, como se isso não bastasse, cria uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Porquê? Porque repare-se que esta lei o que faz é permite a eutanásia quanto a certas pessoas, mas não a permite quanto a todas as pessoas. O que ela diz é que pessoas que estejam nesta situação de sofrimento intolerável, pela lesão grave ou pela doença incurável e fatal, pode admitir-se a eutanásia. Para as outras não pode. O que significa, em toda a linha, que o Estado entende, faz um juízo sobre que o valor dessas vidas não é igual ao valor das outras vidas. Ora, isto é absolutamente inaceitável, uma violação da dignidade da pessoa humana. E não garante o tal princípio de autonomia de cada pessoa, né, que parece estar a sustentar, ou pelo menos está na cabeça do legislador. Pois, mas está na cabeça do legislador, mas é preciso ver aqui que o que não está aqui em causa é o suicídio, nem a tentativa de suicídio. Aquilo que está aqui em causa é outra pessoa, que não é a pessoa que tem a sua legitimidade, que tem a sua vida e que decide sobre a sua vida, porque no nosso sistema não é punível nem o suicídio, obviamente que não seria consumado, não, mas a tentativa de suicídio não é punível. Aqui não está em jogo isso, aqui está em jogo alguém, uma outra pessoa, membro da comunidade, tirar-lhe a vida ou ajudá-la a pôr termo à sua vida, que é um assunto completamente diferente. Um assunto social, portanto. Exatamente. Jurídico. Que a lei não o proteja de facto e não leva a isso. Exatamente. Professor José Lobo Moutinho, muito obrigado por ter estado aqui muito obrigado este processo legislativo. Muito obrigado eu. E esperemos de facto que a vida fale sempre mais alto. Lutaremos por isso. Muito obrigado. Obrigado. Mais logo partilhamos consigo alguns minutos na rádio, na Antena 1. Passe por lá quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.